Uma criatura foi capturada e a enfermeira que a cuidou contou o segredo da Terra. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um dos relatos mais misteriosos e controversos da história moderna, contado por uma mulher que, durante 60 anos, permaneceu em silêncio absoluto sobre o que viveu. Seu nome era Matilda O'Donnell McElroy, uma enfermeira de voo da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela não era uma cientista, nem uma oficial de alta patente, mas foi convocada para uma missão sigilosa logo após a queda de um objeto não identificado no deserto do Novo México, em julho de 1947. O que ela presenciou mudou completamente sua compreensão sobre o mundo e, ao ser revelado décadas depois, despertou dúvidas profundas sobre a verdadeira natureza da nossa existência. Matilda foi levada às pressas para uma base militar próxima ao local do acidente. Tudo estava cercado por soldados armados e um clima de tensão que ela jamais havia sentido. Ao atravessar os portões do acampamento, foi recebida por oficiais que evitaram dar explicações. No centro da operação estavam os destroços do objeto, fragmentos metálicos espalhados pelo solo arenoso com uma aparência incomum, opaca e quase orgânica. Não havia rebites, parafusos ou soldas visíveis. Os engenheiros e cientistas pareciam tão perplexos quanto os militares. Matilda notou também a presença de corpos, 3 seres de aparência completamente não humana. 2 desses seres já estavam mortos. Seus corpos estavam estendidos sobre macas, cobertos por lençóis, mas com parte da cabeça e dos braços visíveis. A pele era acinzentada, os olhos grandes e escuros, e o corpo muito pequeno, como o de uma criança magra. O terceiro ser, porém, ainda estava vivo, imóvel, mas respirando, ou pelo menos com sinais de funcionamento interno. Foi essa criatura que Matilda foi encarregada de cuidar. Ninguém soube explicar por que ela foi escolhida. Apenas disseram que ela deveria permanecer ao lado do ser, monitorá-lo e registrar qualquer mudança. Nos primeiros momentos, não houve comunicação. A criatura não falava, não emitia sons, não movia os lábios nem os olhos. Mas ao permanecer em silêncio ao lado dela, Matilda começou a perceber algo estranho. Surgiam em sua mente imagens, palavras soltas, ideias abstratas. Inicialmente pensou que fossem pensamentos seus. Mas com o tempo, percebeu que essas mensagens vinham de fora e tinham uma lógica própria. Era como se alguém estivesse falando dentro de sua cabeça, de forma clara e direta, sem usar som algum. Foi aí que entendeu. Estava recebendo mensagens telepáticas. Matilda relatou que, entre todos os presentes, apenas ela conseguia perceber essas comunicações. Quando contou aos superiores, a princípio duvidaram. Mas, diante da insistência da enfermeira, decidiram colocá-la como a única autorizada a manter contato com o ser. Um ambiente isolado foi montado. Uma sala com apenas uma cadeira e uma maca, separada por um vidro, onde Matilda passava horas, às vezes dias, apenas olhando e aguardando os pensamentos se formarem. Aos poucos, a criatura começou a responder perguntas, não com frases exatas, mas com conceitos inteiros, transmitidos de forma direta à consciência dela. A comunicação se intensificou. Matilda passou a entender que aquela entidade não era como os seres humanos. Não era um ser vivo no sentido biológico, mas sim uma espécie de corpo artificial, um tipo de biorobô. Por dentro havia mecanismos desconhecidos. Mas sua mente era ativa, consciente e imortal. Segundo o próprio ser, aquele corpo era apenas um veículo. A consciência que o habitava era antiga, inteligente e pertencia a uma organização interestelar chamada The Domain, uma espécie de confederação de civilizações avançadas com presença em diversos sistemas estelares. A entidade se apresentou como Aero, uma oficial militar de The Domain. Disse que estava em missão de reconhecimento na Terra quando sua nave foi atingida por um raio e perdeu o controle, caindo no deserto do Novo México. Para os militares, tudo parecia apenas um acidente com uma nave desconhecida. Mas para Matilda,
estava claro que havia algo muito maior em jogo. A cada novo contato, Airo revelava fragmentos de uma história completamente fora da compreensão humana. Uma história que desafiava todos os modelos científicos, religiosos e filosóficos da época. Com serenidade e precisão, Airo explicou que a Terra não era apenas um planeta habitado por vida inteligente. Segundo ela, nosso mundo é uma espécie de prisão cósmica, um local isolado, cercado por sistemas de controle invisíveis, onde seres imortais, chamados por ela de Isbés, são trazidos e mantidos contra a própria vontade. Esses Isbés seriam consciências espirituais que habitam corpos físicos como os humanos. A cada nascimento, esquecem quem realmente são. Ao morrer, são forçados a retornar, sem memória, a um novo corpo, repetindo esse ciclo por milhares de anos. A ideia foi devastadora para Matilda. Ela descreve sentir calafrios ao ouvir, em sua mente, aquela verdade sendo revelada sem qualquer emoção por parte da criatura. Airo afirmava que os Isbés, enviados à Terra, foram considerados perigosos por outras civilizações. Eram artistas, rebeldes, pensadores livres, líderes espirituais. Para manter a ordem em outros mundos, essas consciências foram capturadas e banidas para cá. E uma vez aqui, tornaram-se prisioneiras de um sistema projetado para apagar suas memórias e evitar qualquer tentativa de fuga ou lembrança. Esse sistema, segundo Airo, foi criado há milhares de anos por um império galáctico que dominava vastas regiões do universo, uma força chamada por ela de Império Antigo. Esse império desenvolveu tecnologias avançadas de controle mental, manipulação de memória e confinamento espiritual. A Terra foi escolhida como local de desterro, por ser isolada, habitável e suficientemente primitiva para manter seus prisioneiros inconscientes de sua real situação. Com o tempo, o planeta se encheu dessas consciências esquecidas, que passaram a se reproduzir, formar sociedades e criar religiões, sem jamais lembrar de quem realmente eram. Mesmo após o colapso do Império Antigo, o sistema de prisão permaneceu ativo. Airo explicou que, embora seu império tenha sido destruído, as tecnologias de confinamento continuaram funcionando de forma automática. Elas operam ao redor da Terra como uma cerca invisível. Matilda tentou entender como algo tão complexo poderia existir sem ser detectado. Airo respondeu que a tecnologia envolvida era tão avançada que simplesmente escapava à compreensão humana. E pior ainda, que tudo no planeta havia sido moldado para reforçar esse esquecimento, desde as crenças até o próprio conhecimento científico. Segundo ela, a maioria das religiões da Terra foram influenciadas ao longo dos milênios para reforçar a ideia de obediência, submissão e culpa. Sistemas políticos foram moldados para gerar controle e distração. Até mesmo a ciência, em sua busca por respostas, foi conduzida por caminhos que jamais levariam à verdade sobre a natureza da consciência. Nada no mundo moderno escapa dessa estrutura. Tudo funciona como parte de um mecanismo que mantém os Isbés ocupados, divididos e inconscientes de que estão presos em uma prisão sem muros visíveis. A essa altura dos relatos, Matilda já não conseguia dormir. Suas noites eram cheias de pensamentos confusos, sentimentos de desorientação e medo. Ela estava diante de uma verdade que nenhuma outra pessoa ao seu redor parecia sequer imaginar. E o mais perturbador, tudo fazia sentido. As guerras, os conflitos, a desigualdade, o sofrimento, tudo parecia parte de um jogo muito maior, cuja origem não era humana. Ela se via como uma peça acidental que havia descoberto demais, e isso a deixava em constante estado de alerta e inquietação. Cada nova sessão de contato com Airo trazia mais revelações, mais fragmentos desse quebra-cabeça cósmico. Matilda se esforçava para anotar tudo com precisão. Usava cadernos, escrevia à mão, desenhava símbolos, criava mapas mentais. Seus registros não eram apenas técnicos, eram íntimos. Ela escrevia o que sentia, o que temia
e até as dúvidas sobre estar enlouquecendo. Mas no fundo, sabia que não estava. A clareza com que recebia os pensamentos, a coerência da narrativa e a lucidez do ser com quem se comunicava deixavam claro que aquilo não era imaginação. O planeta, segundo Airo, é um tipo de prisão planetária. Não há julgamentos nem tribunais. As consciências são trazidas para cá à força e mantidas sem saber por quê. A maioria das religiões, sistemas políticos e até a ciência, de acordo com o relato, foram manipulados ao longo dos milênios para manter esse controle psicológico. Tudo foi estruturado para evitar que os habitantes da Terra se lembrem de sua origem ou compreendam a prisão em que vivem. A cada novo dia de comunicação, Matilda sentia que mergulhava mais fundo em uma realidade invisível, oculta sob a superfície do mundo que todos conheciam. Airo explicava que, além do controle psicológico, existia também um tipo de campo eletrônico ao redor da Terra, capaz de detectar e capturar as consciências após a morte. Esse campo era responsável por apagar suas memórias e redirecioná-las de volta à superfície, em novos corpos, para reiniciar o ciclo. Segundo ela, mesmo que alguém morresse de forma lúcida, tentando escapar, seria automaticamente apanhado por esse sistema e reinserido, sem lembranças, na prisão planetária. Durante os encontros com a entidade, Matilda não apenas recebia informações. Ela começava a lembrar. Sentia que algumas imagens não vinham de Airo, mas sim de sua própria mente, como se algo estivesse sendo desbloqueado dentro dela. Sonhava com lugares que não reconhecia, paisagens que não pareciam da Terra, e com seres que a observavam sem dizer uma palavra. Por mais que tentasse afastar esses pensamentos, eles voltavam com mais força. A sensação de estar despertando para algo esquecido era constante, e isso a perturbava tanto quanto a fascinava. Ela começou a questionar sua própria identidade. Certa noite, Matilda decidiu escrever uma carta para si mesma, como forma de organizar os pensamentos. Nela, descreveu o medo de estar se tornando algo que não compreendia. Dizia que o silêncio da criatura era mais barulhento que qualquer voz humana, e que a clareza dos pensamentos transmitidos por Airo era tão intensa que pareciam gravar-se em sua alma. Relatava também a sensação crescente de que, ao se aproximar daquela verdade, estava se afastando do mundo que conhecia. Era como se uma parede invisível estivesse se erguendo entre ela e os outros humanos, que continuavam vivendo suas rotinas sem perceber nada. Por ordem dos superiores, Matilda teve que assinar diversos termos de sigilo. Foi informada de que todo o material seria classificado como ultra-secreto e que nenhuma informação poderia ser divulgada, sob risco de prisão ou algo pior. Ela aceitou. Mas, ao mesmo tempo, decidiu começar a guardar registros próprios, de forma clandestina. Escrevia à noite, escondia os cadernos e fazia cópias que enviava para um endereço falso que criou em outro estado. Era o único modo que encontrou de garantir que aquelas informações não fossem completamente perdidas. Ela sabia que um dia precisaria falar, mesmo que isso custasse sua vida. Conforme os dias passavam, Airo demonstrava sinais de impaciência. Não com Matilda, mas com a situação. Transmitia pensamentos mais curtos, às vezes repetitivos, como se estivesse tentando encontrar uma forma de interromper o confinamento. Matilda perguntou se ela conseguiria escapar. A resposta foi um vago "não ainda", seguido por imagens de satélites, campos energéticos e estruturas orbitais. Airo parecia limitada pelas barreiras ao redor da Terra, mesmo com seu conhecimento avançado. Era como se estivesse em uma cela invisível que não podia ser violada nem mesmo por uma tecnologia tão superior. Então, subitamente, tudo mudou. Em uma das sessões, Airo não emitiu nenhum pensamento. Seu corpo permaneceu imóvel, como sempre, mas sem qualquer sinal de atividade mental. Matilda tentou se concentrar, se conectar, mas não sentiu nada. Foi tomada por um pânico silencioso. Chamou os médicos que examinaram o corpo. Não havia sinais vitais mensuráveis, mas também não havia decomposição, nem rigidez. O corpo parecia estar em um estado de suspensão.
Para Matilda, a consciência havia simplesmente deixado aquele receptáculo. Ninguém conseguiu explicar. Os militares decidiram manter o corpo sob observação, mas proibiram qualquer nova tentativa de comunicação. Poucos dias depois, Matilda foi afastada da missão. Foi levada para uma instalação isolada, interrogada diversas vezes e orientada a esquecer tudo o que havia visto. Não deveria comentar com ninguém, nem com sua família. Assinou novos documentos e foi informada de que qualquer violação significaria uma acusação formal de traição. Ela obedeceu. Retornou à sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas internamente estava transformada. O mundo já não era o mesmo. As ruas, as pessoas, os sons, tudo parecia encenação. Ela carregava um segredo que não poderia dividir com ninguém, mas que a consumia por dentro. Durante as décadas seguintes, Matilda viveu discretamente, evitando qualquer exposição. Nunca se casou, não teve filhos e se afastou da carreira militar. Tornou-se uma enfermeira civil, mudou-se para uma pequena cidade e passou a viver de forma simples. Mas jamais esqueceu o que viveu. Guardava cuidadosamente os documentos que escreveu, incluindo transcrições das conversas, desenhos, reflexões e memórias do que Iroh havia transmitido. Com o tempo, passou a sentir que precisava compartilhar aquilo. Mas não queria fama, nem dinheiro. Apenas desejava que, quando morresse, a verdade viesse à tona para quem estivesse pronto para ouvir. Já idosa, nos últimos meses de vida, Matilda escreveu diversas cartas para um pesquisador norte-americano. Explicou quem era, o que viveu e anexou cópias dos documentos. Pediu que tudo fosse publicado apenas após sua morte, garantindo que não houvesse perseguição ou retaliações. Em 2008, um ano após seu falecimento, o material foi publicado sob o título Alien Interview. O livro causou impacto em círculos alternativos e teóricos da conspiração, mas foi ignorado pela grande mídia. Ainda assim, muitos consideram que ali está um dos relatos mais completos e perturbadores sobre a verdadeira natureza da vida na Terra. O conteúdo do livro é extenso. Nele estão descritas em detalhes as conversas telepáticas com Iroh, as descrições sobre o funcionamento da prisão planetária, os métodos de controle utilizados pelas forças invisíveis e a própria jornada interna de Matilda, que oscilava entre a revelação e o desespero. Seu maior temor era que tudo fosse ignorado, que a verdade fosse descartada como loucura ou invenção. Mas sua maior esperança era que, em algum momento, alguém lesse aquelas páginas e começasse a questionar. Porque, como ela mesma escreveu, talvez a chave para escapar esteja em lembrar quem realmente somos.